Oi, meus queridos. Hoje nós vamos começar o nosso segundo bimestre, certo? Que é a professora Cíntia. E nós vamos começar com o conteúdo de frações. Esse conteúdo está nas páginas 4 a 11 do livro didático de vocês, certo? Quando nós falamos em frações, o que vocês entendem por fração? Uma parte, duas partes, várias partes. Vamos acompanhar a situação. Dorothy foi a uma loja de utensílios para a cozinha comprar formas de bolos especiais. Veja a seguir os modelos pelos quais ela se interessou. Essa forma possibilita assar bolos de 2 sabores do mesmo tamanho. Que fração do bolo corresponde a cada sabor? Bom, como vocês estão vendo no desenho, a forma está dividida em 2 partes. Então, a fração é 1/2. Cada pedaço corresponde à metade do bolo ou 1/2 do bolo, certo? Vocês podem ver a resposta ali embaixo no finalzinho. Agora vamos prestar atenção nessas 2 formas que tem aqui nessa página. Com essa forma, você assa 4 sabores do mesmo tamanho de uma vez. Complete a frase abaixo com uma fração. Lembrando, crianças, que fração é a representação de uma parte de um todo. Como assim? Se essa forma está dividida em 4 pedaços, certo? Quando eu pego um pedaço do bolo, vamos dizer assim, eu estou pegando 1/4 do bolo. Se eu pego 2 pedaços, eu pego 2/4 do bolo. Se eu pego 3 pedaços, 3/4 do bolo. E se eu pego os 4 pedaços, eu pego o bolo todo, ou seja, 4 partes de 4 partes do total, certo? A fração a gente sempre representa com um número em cima, um traço e um número embaixo, ok? Todas as partes podem ser do mesmo sabor, assado em 2 ou em 4 partes iguais. Então, cada sabor representa 1/4 do bolo. Agora, notem essa forma de baixo. Ela está dividida em quantas partes? Em quantas partes iguais o bolo fica dividido nela? Em 8 partes. Vocês vão responder isso. Cada parte é 1/8 do bolo todo, como eu expliquei para vocês. Cada pedacinho é uma parte do bolo, então é uma fração, certo? Você já aprendeu que para representar com fração uma parte de um total, escrevemos 1 acima do traço e o número total de partes abaixo do traço. A professora acabou de falar um pouco antes. Então, escreva a fração 1/8. É 1/8. A resposta em azul ali. Dorothy fez um bolo de 4 sabores na forma repartida em oitavos. Vamos observar ali, tem 2 sabores de cada, certo? Quantas partes do bolo ela fez de cada sabor? 2 partes de cada sabor. Para representar as partes do bolo que correspondem ao sabor de chocolate, podemos escrever a fração 2/8. É assim que a gente lê a fração, certo? Escrevemos acima do traço o número de partes do sabor de chocolate e abaixo do traço o total de partes em que o bolo foi dividido. Vamos lembrar que numa fração, o número de cima ele se chama numerador e o número que está embaixo do traço é o denominador, certo? Vamos ver aqui como que é a leitura de frações. O denominador é o número de baixo, é ele que me define como eu vou ler a fração. Se o denominador é 2, eu vou falar meio ou metade. Se o denominador é 3, é terço. Se o denominador é 4, é quarto. Se o denominador é 5, quinto. 6, sextos. 7, sétimos. 8, oitavos. 9, nonos. 10, décimos. 100, centésimos. E quando é 1000, embaixo,
é milésimo. E ainda temos um nome diferente para quando o denominador varia de, por exemplo, 11 até 99. Eu vou usar a palavrinha avos. Vamos ver aqui os exemplos. Ó. 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10. Se embaixo for 11, por exemplo, eu vou falar 1/11avos. Se for, por exemplo, 50, embaixo, no denominador, eu vou dizer 2/50avos, por exemplo. Se for 100, embaixo é 1/100. Olha o exemplo ali, ó. 3 milésimos, ficou faltando um S ali, mas tá, como o numerador em cima passou de 1, fica no plural, é 3 milésimos, faltou o S ali, tá? 2 centésimos e 7 milésimos. A representação gráfica. A representação gráfica da fração é o desenho que representa essa fração. Vamos ver aqui alguns exemplos. 4/6 é uma figura dividida em 6 partes, em que 4 estão sendo pintadas. A segunda figura é um retângulo ali, ó, dividido em 12 partes e pintadas 5. Como que ficou a fração? 5/12. Como é que eu leio? 5/12avos. A terceira figura está dividida em 24 partes iguais. E foram pintadas 18 partes. Então, eu digo que eu tenho a fração 18/24avos. E a última figura está dividida em 48 partes. Então, e estão pintadas 22. Então, como é que eu vou ler essa fração? 22/48avos. Ok? Com base na explicação, a professora vai deixar as orientações na plataforma e vocês vão resolvendo os exercícios durante a semana, ok? Até!